Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é irmão Gleito novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Versículo 1. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Versículo 2. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao pé da minha casa te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Versículo 5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há? Que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Versículo 6. E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele lhe disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e a selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade, e habitava com Nabote. Versículo 9. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e pôde a Nabote acima do povo. Versículo 10. E pôde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. Versículo 11. E os homens da sua cidade, e os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Versículo 12. E apregoaram um jejum, e puseram a Nabote acima do povo. Versículo 13. Então vieram 2 homens de filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Versículo 14. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. Versículo 16. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para possuir. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tibita, dizendo: Versículo 18. Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde
tem descido para possuir. Versículo 19. E fala, aliás, dizendo assim, diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Fala, aliás, mais, dizendo, assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Versículo 20. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Versículo 21. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Versículo 22. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao temor de Israel. Versículo 24. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Versículo 25. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Versículo 26. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizera os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou os seus vestidos e cobriu a sua carne de saco, jejuou e jazias em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tibita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe. A palavra do Senhor vem nos dizendo nesse capítulo que fala sobre Nabote. Nabote recusa a vinha. Acabe desejou, teve inveja do que Nabote tinha, que era uma vinha, e a qual essa vinha era dos antepassados de Nabote. E ele não vendia, não troca e não dá. E Acabe ficou desgostoso por isso, porque Nabote disse que não ia dar por dinheiro, não ia trocar e não ia dar de graça também. E mesmo ele oferecendo outra melhor, se ele tinha uma outra melhor, por que ele estava querendo a da Nabote? Inveja. Então Nabote falou que não. Aí Acabe não comeu pão, ficou desgostoso, né? E aí aparece quem? Aparece a Jezabel, perguntando por que ele estava daquele jeito. E aí Acabe vai dizer para Jezabel que ofereceu dinheiro, ofereceu uma vinha melhor para Nabote, mas ele não quis nada disso. Então a Jezabel, que era possuída por demônios, ídolos, né? Tá até falando aqui, ela adorava ídolos, então ela era possuída pelos demônios, era uma mulher má, perversa. Ela disse para Acabe: levanta-te e vai comer pão, porque eu te darei a vinha de Nabote. Então ela começa a planejar, a matar a Nabote. E aí 2 filhos de Belial. Belial significa ruins, maus, malignos. E começa a fazer o plano que a Jezabel quer, que é matar a Nabote. Então eles acusam, né, Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei. O castigo naquela época era mais por blasfemar contra Deus, porque era para ser apedrejado que blasfemasse contra Deus. Então aí eles colocaram tanto Deus como o rei também, e conseguiram
fazer com que ele não se protegesse, e o duas testemunhas, que é com a lei como permite, né? Se tiver duas testemunhas contra ele, eles vão julgar e vão aceitar, né, o que estão tratando ali. E o que fez? Pedejaram Nabote até morrer. E aí morreu. Aí Jezabel recebe a notícia e que Nabote morreu. Fala para Acabe: ó, Acabe, levanta, desce a vinha de Nabote, o israelita, para possuir, porque ele já não vive mais. Nabote, de vez de ficar triste porque morreu, né? Nabote não, Acabe, de vez de ficar triste porque Nabote morreu, não. Ele se alegrou e foi lá possuir, porque a inveja era muita. Ele tinha muita inveja. Ele queria possuir a cobiça, ele queria possuir o que o outro tinha. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Quantas pessoas que faz tanto mal querendo o que é do outro, querendo a mulher do outro, querendo a casa do outro, querendo o emprego do outro, querendo o cargo do outro, querendo as coisas do seu próximo. E a palavra do Senhor diz dos mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor não deixa impune, não. Deus manda o profeta e fala para Elias: Elias, vai lá e ameaça Acabe. Tá vendo como Deus é? Deus é justiça. Deus é amor, misericórdia, mas ele é justiça. E aí ele manda Elias lá ameaçar Acabe. E Elias desce lá e fala para Acabe: os cães que lamberam o sangue de Nabote é os mesmos cães que vão lamber o teu sangue. E ainda profetiza contra Jezabel. Jezabel também vai morrer e os cães vão comer a carne de Jezabel. Mas só que os cães não comeram a pintura, mas comeram a carne somente de Jezabel. Então a palavra do Senhor é fiel. Então veio a palavra do Senhor a Elias de Bita. Só que aí Acabe, vendo que estava sendo ameaçado, estava a profecia do Senhor para se cumprir, ele pega e ainda se humilha ao Senhor. Ele se humilha de todo o coração, com sinceridade, fazendo um jejum. A palavra do Senhor vai falar, orando, se cobrindo a sua carne de saco, e rasgou os seus vestidos. Porque naquela época, quando rasgava o seu vestido, era um sinal de humilhação, sinal que ele não vale nada. E nós não valemos nada mesmo. Só o sangue de Jesus Cristo, que tem o maior valor para a nossa vida. Porque de nós mesmos não valemos nada, somos pó e cinza, criaturas semelhantes ao Senhor que Ele criou. E a palavra do Senhor vai dizer que aí ele jejuou e andava mansamente. Aí sim a palavra do Senhor veio. Elias volta de novo. Não viste que, aí Deus vai falar para Elias: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto pois se humilha perante mim, não trarei esse mal nos dias dele, mas trará para os filhos dele. Então o Senhor, ele se arrepende no dia de Acabe, porque ele se humilhou. Mas os filhos vão ter esse mal. Então, para você ver, Deus é misericordioso quando nós se humilha de todo o coração e queremos estar na presença dele. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?